Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre a redação do Enem, eu tinha pensado numa fala sobre como elaborar uma proposta de redação. Mas aí ficaria uma coisa meio restrita para professores de português que querem elaborar uma proposta de redação. Só que na verdade não se trata disso, né? Eu vou usar essa fala aqui, essa curiosidade sobre como é feita a proposta e os textos motivadores para ensinar um pouco sobre uso de textos motivadores na sua redação. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Como usar os textos motivadores, para que serve, né? Como são selecionados esses textos e como não usar também os textos motivadores. O povo pergunta se pode copiar, se não pode. A gente vai ver um pouco disso tudo aqui hoje. Eu vou pegar aqui a última redação do Enem, né, de 2022. A gente vai ver aqui nessa folha o modelo de redação do Enem, que tem aqui a logo em cima, instruções para a redação. São sempre as mesmas instruções, né, que fala um pouco sobre o método de avaliação. Os textos motivadores, que são em número de 3 às vezes 4. E a proposta de redação, que também é um texto padrão, né, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo dessa formação, etc, etc. É aqui que se encontra o tema, né, aqui na proposta. Muita gente não lê os textos motivadores. Por quê? Porque não é obrigatório você usar as informações contidas aqui nos textos motivadores. Acaba que a parte importante mesmo é essa proposta aqui embaixo, que é onde está o tema. Mas os textos servem para trazer um contexto sobre o assunto para quem não conhece, porque o que está sendo avaliado é a produção de texto, né, e não o conhecimento da pessoa sobre o tema específico. Então aqui já traz informações suficientes sobre o tema. Na verdade, não suficientes, porque é cobrado você trazer também alguma informação de fora, né? Senão você não consegue a nota 1000. Vamos dar uma olhada aqui com mais clareza, não sei se está dando para vocês lerem, mas aqui estão os 4 textos motivadores. A primeira coisa, um dos textos motivadores obrigatoriamente vai ser um texto com informações visuais. Essa é uma das competências cobradas no Enem, tanto na prova quanto na redação, que é você saber ler gráficos e tabelas. Aqui a gente tem um gráfico, né, com várias estatísticas, então não basta ser um texto visual, ele tem que ter informações verbais também, né? Às vezes aparece uma tirinha, né, mas normalmente são gráficos ou infográficos, né? E a gente tem os textos. Geralmente os textos eles vão versar sobre assuntos diferentes que estão dentro daquela temática que está sendo cobrada. Claro que não vai ter nada fora da temática, mas vai trazer abordagens diferentes para você escolher com qual você vai trabalhar. Inclusive pode não ser nenhuma delas, né? E tem que tomar cuidado também por causa de você escolher falar sobre um texto específico, porque a prova do Enem, a redação do Enem, não está cobrando você falar sobre um desses textos ou sobre o tema deles, mas sim sobre o tema proposto, que esse ano foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Então já fiz aqui uma aula, né, explicando sobre como é feito o tema, como é escolhido o tema do Enem, que ele tem 2 componentes, né? E aqui os componentes seriam desafios para a valorização, ou valorização, melhor dizendo, e o outro componente é comunidades e povos tradicionais no Brasil. Como comunidades e povos tradicionais é o tema mais abrangente, os textos motivadores, todos eles falam sobre comunidades e povos tradicionais. E o primeiro texto, ele traz a definição, o que é comunidades e povos tradicionais, e explica um pouco, né, sobre quais são essas comunidades. É muito bom quando tem um texto com a definição, né, nos textos motivadores. Fora que dificilmente alguém iria ler a expressão comunidades e povos tradicionais e saber o que isso significa na lei, né, como está colocado. Então, nesse caso, ele traz uma definição. Definição é muito importante, né? Inclusive definição com exemplos, isso é muito bom. Mas se você ficar só na definição, então é uma tangência ao tema, né? Então o texto não está te perguntando a definição,
Tá te pedindo para escrever uma redação com a argumentação e proposta de intervenção, partindo do ponto que você já sabe o que é comunidades e povos tradicionais. No texto 3, fala sobre a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, uma outra informação sobre o assunto, né? Está falando sobre iniciativas do governo que já existem, né? E no texto 4, está falando sobre comunidades e povos tradicionais brasileiros no contexto das relações internacionais e da política internacional. Mais especificamente, é um texto falando sobre a COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então você vê que todos os textos falam sobre esse assunto mais geral, trazendo abordagens diferentes. Você deve trazer uma dessas abordagens, ou então outra que você escolher, com base nos seus conhecimentos. E aqui tem as estatísticas também. É bom, né, no seu texto também, citar estatísticas. Então, usa as que estão aqui, né? E citar também a parte da lei, né, do decreto, que está aqui no texto 3. Pode pegar e copiar também. Citar a COP26, né, esse tipo de coisa. Em resumo, né, como você deve usar os textos motivadores? Você precisa entender que eles estão te dando um direcionamento. Eles estão dizendo sobre o que você vai falar. Por mais que você não precise usar aquelas informações, mas você pelo menos já sabe qual é o viés de quem elaborou aquela prova. Vamos voltar aqui no texto. A gente vê aqui, acho que eu cheguei a comentar isso na outra aula, o tema da redação em si, ele traz um direcionamento. Então, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Então, esse tema, ele está trazendo uma valoração positiva para comunidades e povos tradicionais. É óbvio que na sua redação você tem que trazer essa valoração positiva também, né? E ele está pedindo uma proposta também, né? Desafios. Então, quer dizer que ele está pedindo que você proponha formas de valorizar os povos tradicionais. Então, existe já um direcionamento que é dado nas redações do Enem. E aí os textos motivadores também vão te dar um direcionamento, né? Então você vê que aqui está falando sobre iniciativas do governo, iniciativas da comunidade internacional e também ponto de vista dos pesquisadores e também a questão da população, de uma outra informação. Então são informações que você pode trazer a definição, trazer as estatísticas, tudo isso para contextualizar e daí você fazer a sua argumentação em cima de questões que estão orbitando ali esse tema, né? Como, por exemplo, mudança climática, preservação de biomas, combate ao desmatamento, combate à violência rural, a Carta da Amazônia, a COP26, né? Os ministérios, né, do meio ambiente, do desenvolvimento social. Isso tudo são temáticas que estão em volta, isso tirando só por base os textos motivadores, né? Então ele já te dá um direcionamento de qual tipo de argumento seria mais interessante de colocar, né? Na hora de você selecionar os seus argumentos, você escolher aqueles argumentos mais fundamentais. Outra coisa é a questão da cópia, né? Você pode copiar os textos motivadores, né? Não tem problema nenhum você fazer isso. Mas tem duas coisas que são avaliadas. Uma é você não ter excesso de cópia, né? Então você trazer pelo menos 2/3 de texto autoral. E a outra questão é você trazer repertório cultural, você trazer informações de fora que não estejam naquele texto. Esse é um ponto especificamente que eu não gosto muito da prova do Enem, que pede que você traga informações de fora, sendo que não é uma prova com consulta, né? Não gosto muito dessa ideia. Quando eu dava aula na universidade também, dava as provas com consulta mesmo, que eu acho mais justo, né? Você cobrar a pessoa trazer informações, ela tendo acesso a informações, né? Então, eu não recomendo a cópia, né? Mas é interessante você entender aquelas informações e trazer algumas delas, né? Como eu disse, trazer conceito, definição, na verdade, e trazer estatística, isso é muito bom, isso é quase que obrigatório nessa redação aqui. E aí você trazer alguma coisa de fora também, né? Por exemplo, se você trazer informações sobre combate
queimadas e desmatamento, isso não está nos textos motivadores, então isso já conta como repertório, né? Dá para você fazer links desse tema com vários outros temas. Então você traz o tema de forma completa, para não entrar naquela questão da fuga ao tema, e traz também um outro tema para relacionar os dois. E, por fim, arremata com a proposta de intervenção que ataque os problemas apresentados, né? Não um problema outro, mas um dos que você apresentou. Eu vou mostrar aqui uma proposta de redação que eu fiz. Eu sempre tenho o cuidado, né, de trazer abordagens diferentes do mesmo tema e também de trazer o texto visual. O texto visual é obrigatório no Enem, acho que desde sempre, né? E, por incrível que pareça, procurando bancos de tema de redação na internet, é difícil encontrar um que atenda todos os critérios do Enem, que é ter aquele tema, a frase temática, com dois componentes, um mais geral e um mais específico, e ter o texto com informações visuais. Esses dois elementos são obrigatórios, mas nem sempre você vai encontrar nos cursinhos por aí. Está aqui a proposta de redação: Mudanças climáticas e incidência de desastres naturais no Brasil. É uma outra proposta ligada com clima e meio ambiente. Acho improvável cair isso esse ano, porque já teve uma parecida no ano passado, né? Então, talvez esse ano caia alguma coisa sobre trabalho, sobre educação, talvez sobre pandemia. Eu tenho propostas de redação em todas essas searas aí, né? Das propostas que eu faço para os meus alunos. Eu vou deixar essa aqui, linkado aqui na descrição. Então, pode baixar, pode fazer a redação, pode me mandar a redação que eu vou corrigir e vou comentar. Então, a gente tem aqui o tema Mudanças climáticas e a incidência de desastres naturais no Brasil. Então, esse aqui é uma das formas de você fazer a frase temática, seria uma abordagem geral e uma específica sobre um determinado assunto, ou então dois temas que você obrigatoriamente vai ter que linkar no seu texto, né? Então, eu trouxe aqui dois temas, mudança climática e desastres naturais. É preciso não só falar sobre os dois, mas também linkar eles no seu texto. O que eu já vi que é uma dificuldade para alunos que negam a mudança climática, né? Então, de novo, o texto ele está te dando um direcionamento já. Você não pode dizer que mudança climática não existe ou que mudança climática não está relacionada a desastres naturais. Então, a proposta de redação ela está te dando um viés. O texto 1 tem a definição de mudanças climáticas. Como eu falei, é bom começar com definição, né? Não necessariamente vai ter isso, mas quando tem é muito bom. E o texto 2 falando sobre desastres naturais, falando especificamente sobre os ciclones no Rio Grande do Sul em 2023. E, por último, um mapa, né? Mapa também é um dos tipos de texto visual que são cobrados no Enem, tanto na prova quanto na redação. Tem um mapa aqui do Rio Grande do Sul falando sobre a incidência de desastres, né, de ciclones. Esse é o texto que eu vou deixar para vocês lá. Então, quem estiver interessado aí pode fazer a redação e pode me mandar. Estou deixando sempre o meu e-mail aqui na descrição para o pessoal tirar dúvidas, para procurar fazer aula particular, para fazer o Pix também, né? O Pix é esse meu e-mail aí. E também, é claro, para você mandar a redação. Eu estou oferecendo agora, né, nessa última semana aí, uma correção grátis e uma proposta grátis também, que vai estar aqui na descrição a proposta também. Então, sobre textos motivadores, um resumo aqui. Número 1, eles já te dão um determinado direcionamento sobre o que você deveria falar e com qual viés, com qual abordagem. Número 2, eles trazem informações que são absolutamente necessárias caso você não saiba nada sobre o assunto. Quando você sabe sobre o assunto, é bem melhor, que aí você pode ir direto para a frase temática e elaborar a sua redação em cima dos seus conhecimentos. Mas no caso de você realmente precisar, você pega informações que estão ali nos textos motivadores, ou até mesmo copia trechos, mas eu recomendo não copiar. Lembrando que a paráfrase, né, você pega o trecho e reescreve ele, né, com outras palavras, também é uma forma de cópia, né? O que não seria considerado cópia é você trazer a mesma informação, só que de uma forma diferente. Número 3, a proposta de redação vai trazer gráficos, mapas,
tabelas ou infográficos e você precisa saber ler essas informações, né? Não só ler os textinhos, mas realmente conseguir absorver a informação que aquele texto está te trazendo, né? No exemplo que eu dei ali do mapa do Rio Grande do Sul, ele está te mostrando quais cidades foram mais afetadas, né? Isso é uma informação que está ali e que está dada de forma visual, né? Não de forma textual. No exemplo das comunidades e povos tradicionais, a gente tem dados demográficos, né? De população. Não só isso, mas ele vai te trazer também quais estados que têm uma maior população. Então, isso pode, de repente, a sua proposta de intervenção ser voltada para aquele estado, ou sua argumentação pode ser em cima de quais estados são mais afetados e por quê. E essas são algumas dicas aí para você usar textos motivadores na sua prova. Eu conheço gente que ignora o texto motivador, mas eu acho muito importante primeiro ler tudo. Em segundo lugar, ver como você vai utilizar, se você vai pegar informações que estão nesse texto, se vai copiar trechos, se vai comparar informações em diferentes textos. Lembrando que você não pode, na sua prova, citar a existência de texto motivador, ou seja, falar conforme o texto tal, esse tipo de coisa aí realmente não pode. Pode ser sujeito até a anulação, inclusive. Então, não, o texto não existe. Existe a sua sapiência, a sua sabedoria, trazendo todas aquelas informações ali da sua cabeça, mesmo que você tenha copiado a informação ou inventado ela. Tá certo, gente? É isso aí. Boa prova para vocês. Lembre-se de relaxar também, de dormir e de fazer o meu curso aqui. Caso você seja reprovado, como dizem aí, reprovado na redação do Enem, então vai lá fazer o meu curso para ver se melhora a sua nota. E se não for reprovado, vai fazer o curso também para você aprender português e desenvolver aí a sua produção de texto, os seus estudos. Tá certo? Muito obrigado, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pacífico e até a próxima.